Fala, monstros! Hoje a aula vai ser sobre biofilme. É uma aula bem legal porque, bicho, é muito conteúdo. Uma pergunta interessante, vocês já ouviram falar de biofilme? Diz aí, vai, vocês já ouviram? Cara, biofilme é uma coisinha bem complexa, porque ele é um fator realmente que atrasa o processo de cicatrização. Mas vamos pensar assim, eu vou fazer uma contextualização geral antes de começar em biofilme para vocês, quando eu entrar em biofilme, vocês já terem a noção do que eu tô falando, beleza? Cara, o biofilme ele pode acontecer tanto em feridas, ok? Mas também ele pode acontecer em dispositivos médicos. Por exemplo, um catéter venoso central, periférico, ele pode ter biofilme. Então o biofilme não é só presente apenas em lesão. Porém, em lesão realmente ele atrapalha muito o processo de cicatrização. Mas a gente está aqui para falar de feridas. Então vamos focar em feridas. Cara, quando eu falo em feridas, eu estou falando de úlceras. Úlceras, a gente já falou para vocês na live passada, eu acho, que úlceras são todas feridas abertas, né? Feridas abertas que cicatrizam por segunda intenção, da borda para o centro, da borda para o centro, de baixo para cima. As feridas elas cicatrizam por primeira, segunda e terceira intenção, beleza? As feridas que cicatrizam por primeira intenção são aquelas feridas incisionais. São aquelas feridas de um corte incisional, que é possível eu aproximar as bordas. Se eu tenho uma lesão aberta, assim ó, uma lesãozinha aberta, e aí nessa lesão aberta é possível eu aproximar as duas bordinhas e suturar essas duas bordas, essa ferida vai cicatrizar por primeira intenção. E essa ferida que está cicatrizando por primeira intenção, ela vai precisar de pouco tecido de granulação, pouco. Então uma característica principal de uma lesão que cicatriza por primeira intenção é precisar de pouco tecido de granulação para cicatrizar. No entanto, é mega possível termos biofilmes presentes em lesões que estão cicatrizando por primeira intenção, beleza? E esse biofilme presente nas lesões que estão cicatrizando por primeira intenção vão fazer essas lesões cicatrizarem por terceira intenção. Como assim, professor? Preste atenção. Umas feridas que cicatrizam por segunda intenção, segunda intenção é aquela lesão no qual eu tenho uma úlcera aberta. Uma úlcerazinha aberta que cicatriza da borda para o centro, de baixo para cima. Toda lesão que cicatriza da borda para o centro, de baixo para cima, é uma ferida que cicatriza por segunda intenção. Vamos aos exemplos. Lesão por pressão. Lesão por pressão é uma ferida que cicatriza por segunda intenção, da borda para o centro, de baixo para cima. Úlcera vasculogênica, úlcera venosa, úlcera arterial, úlcera neuropática. Qualquer uma dessas lesões cicatriza da borda para o centro, de baixo para cima. Então, lesão por pressão, úlcera venosa, úlcera arterial, úlcera neuropática, tudo isso cicatriza por segunda intenção. Queimaduras. Queimaduras cicatriza como? Por segunda intenção, da borda para o centro, de baixo para cima. Então perceba aí, ó. Úlcera oncológica, cicatriza como? Se cicatrizar, cicatriza como? Da borda para o centro, de baixo para cima. Então se tu perceber, quase todas as feridas cicatrizam por segunda intenção. Então, se o sítio cirúrgico cicatriza por primeira intenção e as lesões cicatrizam por segunda intenção, que lesão é que cicatriza por terceira intenção? A lesão que cicatriza por terceira intenção é a deiscência. E aí eu te volto a falar do biofilme. O biofilme na ferida de primeira intenção, ele vai causar uma coisa que é importantíssima vocês saberem, velho. Importantíssima. Escuta essa. Lesões com biofilme aumenta a quantidade de exudato. Lesões com muito exudato me levam a pensar, essa lesão tem biofilme. Sabe por quê? Porque o biofilme se alimenta do exudato. Então o que vai acontecer? O biofilme vai fazer com que aquele sítio cirúrgico comece a produzir muito exudato. E aí, como ele vai produzir muito exudato, quando tu vai fazer o curativo, tu não limpa, né? Ali a borda da lesão e tu limpa em cima do sítio cirúrgico. Quando tu apertar aquele sítio cirúrgico, aquela ferida operatória, quando tu apertar ela, vai começar a drenar exudato. Drenar exudato. Aí tu aperta e drena exudato. Tu aperta e drena exudato. Tu quer limpar a lesão e quando tu vai passando a gaze, vai drenando o exudato. Caraca, essa lesão provavelmente tem biofilme nela.
E se tem biofilme nela, ela tá provavelmente infectada. E se está infectada, o que está acontecendo com ela, velho? Tu precisa remover rapidamente esse exudato. Porque se você não remover esse exudato que está debaixo dessa ferida operatória, não vai cicatrizar nunca. Me responde. Dois corpos ocupam o mesmo espaço, no mesmo lugar, ao mesmo tempo? Vamos raciocinar. A ferida operatória estava aqui, ó. Ok? E para ela fechar, precisa ter tecido de granulação. Para eu colar essa minha mão com essa minha mão, vou colar. Para eu colar, eu preciso passar uma cola Super Bond aqui. É ou não é? A cola Super Bond que vai fazer colar as duas áreas da lesão que estavam separadas, mas que os pontos que a sutura colou, o que vai fazer colar e aderir aquelas duas partes é tecido de granulação que vai se formar. Mas se tu tem exudação ali, como é que vai colar? Se está cheio de exudato. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo local ao mesmo tempo. Se está cheio de exudato aqui, ó, não tem como colar, porque o exudato está atrapalhando a formação de tecido de granulação. Então, como o exudato está atrapalhando a formação de tecido de granulação, cara, isso vai prejudicar muito a cicatrização. O que vai acontecer? Tem que cortar, ó, tem que quebrar os pontos. Aí você quebra os pontinhos, quebra os pontos com qual intenção? Quebra os pontos com a intenção de abrir a ferida e drenar o abscesso. Aí ele vai para o centro cirúrgico, abre, drena o abscesso e depois pode suturar? Não pode suturar, não pode mais. Aí essa ferida agora vai cicatrizar por terceira intenção, da borda para o centro, de baixo para cima. Oxe, professor, da borda para o centro, de baixo para cima, é a ferida que cicatriza por segunda intenção. Por que você está classificando ela como terceira? Porque um dia ela foi ferida operatória. E por um motivo específico de contaminação, pela presença de biofilme, ela teve que ser rompida os pontos, rompida a sutura e aspirado, drenado toda aquela exudação que estava presente. E agora, pode suturar de novo? Pode? Pode não. Ela vai cicatrizar agora da borda para o centro, da borda para o centro, de baixo para cima. E quando estiver bem próximo novamente às bordas, aí eu suturo. Beleza? Isso são lesões que cicatrizam por primeira, segunda e terceira intenção. Aí outra coisa importantíssima para tu entender biofilme é o seguinte: fases de cicatrização. Cara, como é que eu sei que aquele curativo que eu fiz melhorou? Como é que eu vou ter certeza que aquele curativo, aquela cobertura que eu utilizei, ela ajudou no processo de cicatrização? Porque eu conheço as fases de cicatrização da ferida. Você, enfermeiro, tem a obrigação de saber reconhecer as 4 fases de cicatrização. Isso, são 4 fases, tá? Eu tenho uma fase coagulativa, ela é a primeira fase. Eu tenho uma fase inflamatória, ela é a segunda fase. Eu tenho uma fase proliferativa, que é a terceira, e eu tenho uma fase de maturação. São 4 fases, não são 3, tá? No concurso cai mais 3 fases, porque alguns autores, ainda discretos, não sei porquê, cobram 3 fases: inflamatória, proliferativa e de maturação ou de remodelação. Concurso, 3 fases. Concurso, 3 fases. Prática clínica, hospital, 4 fases. Professor, então qual é essa diferença? O que acontece? É porque algumas pessoas do concurso colocam a fase coagulativa dentro da fase inflamatória. Aí quando coloca a fase coagulativa dentro da fase inflamatória, só fica 3. Só fica 3, beleza? Então se só ficou 3, agora é inflamatória, proliferativa e de maturação. Mas se você não vai fazer concurso, porque essa aula aqui também não é só para concurseiro, essa aula aqui é para quem está no hospital, então preste atenção. Para ser enfermeiro de alta performance e ter noção do processo de cicatrização, tu tem que entender que são 4 fases. Primeira fase é a fase coagulativa. A fase coagulativa, ela acontece o quê? Ela acontece a hemostasia. Olha o nome, fase coagulativa. Acontece o processo de hemostasia. Vamos pensar um pouco. Vamos lá. Rapaz, quando você se corta, sai sangue? Acho que sim. Deve sair sangue, né? Vem cá, esse sangue vai ficar lá derramando ou ele vai sofrer um processo de hemostasia?
Tu já percebeu quando tu levou um paciente ou tu recebeu um paciente no hospital que estava sangrando, quando tu chegou para abordar, aquele sangramento já tinha diminuído um pouco? O organismo por si só, ele faz o quê? Vasoconstrição. Cara, não esquece isso não. Fase coagulativa, lembra de vasoconstrição. Lembrou de fase coagulativa, lembrou de vasoconstrição. Tu cortou, velho, vai sair sangue. E aí os vasos da periferia daquela lesão vão fazer hemostasia. É muito lindo. Eu vou te mostrar aqui no papel para tu ver o que acontece, velho. Olha isso aqui, ó. Tá bem que é a lesão, ó. Aqui é a lesão. Cara, acabou de ulcerar. Então, velho, tá saindo sangue. Tá saindo sangue, ó. Tá derramando sangue. Cara, tá derramando muito sangue. Preste atenção. Os vasos aqui, ó, da periferia, ó, todos esses vasos aqui, ó, da periferia, da borda da lesão, todos esses vasos aqui, eles vão fazer um processo que nós chamamos de vasoconstrição. Cara, quando esses vasos realizarem vasoconstrição, o sangramento vai parar. Então observe um detalhe. Tu se cortou. Na hora que tu se corta, inicia-se a fase coagulativa. E daqui a 5 minutos, vai parar. Dali pra frente, inicia-se a fase inflamatória. A fase inflamatória, preste atenção. A fase inflamatória, ela é caracterizada pela movimentação de leucócitos. Por favor, percebe a diferença. A fase coagulativa, ela é caracterizada por vasoconstrição e hemostasia. A fase inflamatória, ela é caracterizada por movimentação de leucócitos. Olha o nome da fase. Fase inflamatória. É a fase mais difícil do processo de cicatrização. A gente tem que sair dessa fase o mais rápido possível. O que vai dizer a velocidade do processo de cicatrização é a saída da fase inflamatória. Então, o que caracteriza a fase inflamatória? Movimentação de leucócitos. Então vamos lá. Os leucócitos começam a se movimentar. E aí o leucócito que está se movimentando, ele vai chegar aqui, ó. O leucócito está vindo, ó, os leucócitos vindo, ó. Ó o leucócito vindo, ó. O leucócito está vindo, os leucócitos estão indo em direção à ferida. Quando os leucócitos estiverem indo em direção à lesão, ó, estão indo. Quando chegar lá, velho, os vasos vão estar abertos ou fechados? Os vasos vão estar abertos ou fechados? Os vasos não estão fechados, porque a ferida sofreu vasoconstrição. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou ter um acúmulo de leucócitos na borda da lesão. Um acúmulo de leucócitos na borda da lesão. E aí, cara, isso vai causar edema. Preste atenção, monstro. Não se corta, eu não tô pedindo. Mas se, ó, quando tu se cortar, percebe, tu vai se cortar e na hora que tu se cortar o sangue vai sair, vai derramar sangue. 5 minutos depois o sangue parou, sofreu o processo de vasoconstrição. 5 minutos depois iniciou a fase inflamatória, os leucócitos chegaram. Aí eu te pergunto, vai estar ou não vai estar um edema de borda? Lembra da tua última ferida? Lembra da última ferida que tu teve? Depois que tu se cortou, não estava um edema de borda? Sabe aquele edema de borda que ficou ali? É um monte de leucócito preso. Mas professor, vai ficar esse acúmulo de leucócito para sempre aí? Vai ficar? Não, cara. Presta atenção. Olha isso. Cai demais em concurso. Mesmo diante desse acúmulo de leucócitos na borda, alguns leucócitos conseguem sair, preste atenção, conseguem sair de dentro do vaso e ir por fora do vaso para chegar na ferida. E eles fazem um processo chamado de diapedese. Olha como é lindo. Existe leucócito que sai de dentro do vaso, eles chegam no vaso, imagina. Tu chegou. Quando tu chegou na borda do vaso para chegar na ferida, o vaso estava fechado. Sabe o que o leucócito fez? Ele saiu. Aí ele sai de dentro do vaso, ok? E vai pela periferia até a ferida. Caraca, velho. Aí ele chega na ferida por fora do vaso, como se estivesse pegando um atalho. E o nome disso é diapedese. Diapedese.
Alguns leucócitos conseguem fazer diapedese, não são todos. Então, como não são todos os leucócitos que fazem diapedese, eu vou ter o acúmulo de leucócito na borda da ferida. E aí eu vou ter um edema. Então percebe que hora depois eu tenho um edema. Eu me cortei agora, 9 da noite. Amanhã de manhã, 6 da manhã, eu quero é ver se esse edema de borda ainda tá. Não vai estar mais presente. Sabe por que não vai ter mais edema de borda 6 horas da manhã no outro dia? Sabe por quê? Porque os vasos se abriram. Então eu tive um processo chamado de vasodilatação. Então pai pensa, pai lembra. A fase coagulativa é responsável pelo processo de vasoconstrição e faz hemostasia. A fase inflamatória é movimentação de leucócitos e vasodilatação. Tu tá percebendo que são duas coisas completamente diferentes? Um faz vasoconstrição e o outro faz vasodilatação. Então, meu caro, preste atenção. Eu não sei por que a galera quer colocar a fase coagulativa dentro da fase inflamatória. Quer colocar a fase coagulativa dentro da fase inflamatória. E aí diz, só existe 3 fases. Fase inflamatória, proliferativa e de remodelação. Não, velho. Existem 4 fases. Existe uma fase antes da fase inflamatória, que é a coagulativa. E ela é fisiologicamente diferente. Porque na fase coagulativa eu tenho vasoconstrição e hemostasia. E na fase inflamatória eu tenho vasodilatação e movimentação de leucócitos. Beleza? E é nessa fase aqui que vai estar o biofilme. Sabe aquela ferida que não cicatriza? Ah, tem uma paciente que tem uma lesão ali que já tem 10 anos e nunca cicatriza. Sabe por quê? Ela é uma ferida que nós chamamos de feridas complexas. Antigamente nós chamávamos elas de feridas crônicas. E teve essa mudança agora, em 2018. E a gente começou a chamar as feridas crônicas de feridas complexas. Beleza? Então teve essa mudança. Feridas crônicas deixaram de ser crônicas e viraram complexas, tá bom? Mas se quiser chamar de crônicas ainda não tem nenhum problema. Tanto que tem livro trazendo feridas crônicas / complexas. E é aqui, ó, aquelas feridas que não cicatrizam, elas vão ficar aqui, ó, na fase inflamatória. E vão ficar estacionadas na fase inflamatória. E o biofilme, que é um fator que retarda demais a cicatrização, ele faz a ferida ficar aqui, ó, estacionada na fase inflamatória. E não vai para a proliferativa. Sabe qual é a característica da fase proliferativa? A fase proliferativa é caracterizada pela formação de tecido de granulação. Formação de tecido de granulação. Olha o nome dela, fase proliferativa. Fase proliferativa, proliferação. Proliferação de quê? Proliferação de tecido de granulação. Entendeu? Ah, mas preste atenção. Para criar tecido de granulação, precisa chegar oxigênio e nutrientes. Não precisa? E para chegar oxigênio e nutrientes naquele tecido, precisa-se de vasos sanguíneos. Então a fase proliferativa ela é caracterizada pela formação também de novos vasos. E eu chamo isso de angiogênese. É só tu lembrar de uma coisa, ó. Eu vou construir bem aqui, num bairro em Teresina, um novo residencial de casas. Imagine a casa sendo tecido de granulação. Imagine as novas casas sendo tecido de granulação. Beleza? Antes de eu construir a casa, não é mais importante eu construir a canalização onde vai chegar a água? Como é que vai ter uma casa sem água? Mas os canos não ficam por debaixo, não é? Do asfalto da terra? Pois pronto, primeiro eu crio os vasos. Primeiro eu boto os canos. Depois eu crio o tecido de granulação. Depois eu crio a casa. Entendeu? Então na fase proliferativa, primeiro tem a angiogênese. Primeiro se formam os vasos, para depois chegar nutrientes e oxigênio e formar tecido de granulação. Quanto mais rápido for, escuta essa, quanto mais rápido for a formação de novos vasos, mais rápido vai ser a formação de tecido de granulação. E deixa eu te dizer, tu sabe como tu vai crescer novos vasos? Sabe como? Dieta, pai.
Dieta. A dieta hiperproteica vai me dar fatores de crescimento que vão auxiliar na formação de novos vasos e vão auxiliar na formação de tecido de granulação. Entendeu, monstro? Por isso que dieta é mega importante, porque ela faz com que a fase proliferativa evolua mais rápido. E aí eu chego na fase de maturação ou de remodelação, que é a última fase, a fase onde eu tenho formação de colágenos. E aí a ferida, ela sofre uma contração. Eu não sei se você já viu uma lesão, ela é toda contraídazinha, ela é toda esticada, tu já viu? Olha pra tua lesão, olha pra tu ver, que ela tá toda esticadinha. Quando a ferida vai cicatrizar, ela se estica todinha, e aí o tecido fica bem fininho. E aí eu tô na fase de maturação, na fase de remodelação. É a última fase do processo de cicatrização. Beleza, monstro? 4 fases: coagulativa, inflamatória, proliferativa e de maturação. A fase coagulativa, ela é responsável pela vasoconstrição e hemostasia, dura só 5 minutos. A fase inflamatória, ela é caracterizada pela vasodilatação, ok? E movimentação de leucócitos. A terceira fase é a fase proliferativa. Nessa fase eu vou ter o quê? Eu vou ter formação de novos vasos e formação de tecido de granulação. E a última fase, que é a fase de maturação, eu tenho a formação do colágeno, eu tenho a contração da lesão e a epitelização da lesão, e aí você cicatrizou. Beleza, monstro? O biofilme, ele fica em qual dessas 3 fases? O biofilme, ele fica na fase inflamatória. Cara, e deixar a lesão na fase inflamatória é um perigo, porque se você deixar a lesão na fase inflamatória, você não vai cicatrizar. E aí você vai ter o biofilme como um fator que retarda o processo de cicatrização. Em falar em fatores que retardam, tem vários fatores que também retardam além do biofilme. Que é infecção. Deixa eu te contar. A infecção fortalece o biofilme. Então, o biofilme eu tenho que remover o mais rápido possível. Professor, calma aí, professor, calma aí. Me conte logo o que é biofilme. Pronto. Presta atenção. Eu vou te contar o que é biofilme. Antigamente, presta atenção agora, solta a porra da caneta. Solta. Cara, eu te pergunto, numa ferida tem ou não tem bactéria? Tem. Numa ferida tem bactéria. Muita bactéria. Pronto. Tem muita bactéria. Nessa ferida, essas bactérias, elas vão estar juntas ou separadas? Na hora que tu chega na bactéria, elas vão estar separadas. Elas vão estar separadas. Presta atenção, turma. Olha o que eu vou te contar. As bactérias, elas evoluíram com o decorrer do tempo. E elas perceberam que se elas se juntassem, cara, seria muito melhor. Se as bactérias se juntassem, seria muito melhor para o processo, para retardar o processo de cicatrização. Tem uma teoria chamada teoria de Darwin. Você já lembra dela, a teoria de Darwin? Teoria das espécies, da seleção natural das espécies. Preste atenção, eu vou conceituar biofilme. Na seleção natural das espécies, Darwin, ele dizia assim: vai sobreviver os micro-organismos ou os organismos que são mais aptos ao meio ambiente. Lembra disso que ele falou? Exatamente, os que são mais aptos, os que são mais fortes, os que têm maior aptidão a se adaptar em relação ao ambiente vão sobreviver. Lembra disso? Lembra a teoria de Darwin? Beleza. Pois olha só, vamos aplicar a teoria de Darwin agora. As bactérias antigamente, elas ficavam separadas. E aí, cara, elas conseguiram perceber que cara, se a gente se juntar, vai ser muito melhor. Muito melhor. Preste atenção. Quando eu ia fazer o curativo numa ferida, quando eu ia fazer o curativo da ferida, eu pegava um soro fisiológico e eu lavava em jato a lesão. Lavava em jato a lesão. Quando eu lavava em jato a lesão, eu removia as bactérias. Sabe o que aconteceu, cara? As bactérias, preste atenção, as bactérias, elas criaram um mecanismo de comunicação. Só tu mesmo que acha que as bactérias não se comunicam. As bactérias mega se comunicam. E sabe como é que elas chamam? Olha o nome do mecanismo de comunicação. Vou colocar aqui para tu ver. Olha o nome. Quorum sensing. Quorum sensing. Isso aqui é o nome que se dá à tecnologia. Tecnologia de comunicação entre as bactérias. Tu que acha que as bactérias não se comunicam? Elas se comunicam sim, via Bluetooth. Elas se comunicam via Bluetooth. Sabe o que aconteceu? Elas começaram a perceber: caraca, velho, a gente precisa se unir. A gente precisa se unir.
Se a gente se unir, a gente vai ser mais forte, cara. Pois com essa comunicação que Quorum Sense, imagina, todo mundo pegou o radinho, cada bactéria pegou o seu radinho. Ei, monstra! Ei, eu vou ficar lá vamos todo mundo se reunir na borda inferior da lesão? Vamos, fala aí, câmbio, vamos, eu já tô indo, tu vai comigo? Vai, eu tô indo também, a gente se encontra lá, na borda inferior da lesão. Eu quero todas as bactérias na borda inferior da lesão. Desse jeito. Elas começaram a se comunicar. Caraca, velho, elas estavam todo mundo sozinha, todo mundo na sua. Eu vou comer aqui, eu vou conseguir me sobreviver aqui. Não deu certo, morreram todas. Aí uma se tocou, galera, vamos trabalhar junta, vamos se unir que é mais negócio. E começaram a se falar. E essa comunicação se chama Quorum Sensing, viu? Isso é verdade, Quorum Sensing. Começaram a se falar. Aí elas se juntaram, turma, aí elas se juntaram. Será se isso foi bom? Isso foi excelente. Quer ver como é verdade? Eu vou pegar uma mangueira bem aqui do corpo de bombeiros. Beleza? Vou pegar uma mangueira e eu vou ligar a água agora da mangueira do corpo de bombeiros e ela vai bater só em você. Eu te pergunto, se eu jogar essa água da mangueira em você, o que vai acontecer? Na hora que a água do corpo de bombeiro bater em você, você vai voar. Você vai voar, chefe. Na força da água. É ou não é? Vai. E agora? Essas bactérias se comunicaram. As bactérias se uniram. E a união das bactérias agora, eu vou jogar a mesma mangueira agora com água nessas bactérias. Te pergunto agora, tu era uma bactéria e agora é 100 bactérias. 100 pessoas juntinhas, né? É juntinha mesmo, agarrada. E eu vou jogar agora a mesma mangueira, a mesma água com a mangueira do corpo de bombeiros. Eu vou conseguir remover? Vou conseguir remover? Vou não. Tu conseguiu perceber aí? O que foi que fez essas bactérias conseguirem agora ficar presas, ficar lá no leito da ferida? Foi elas estarem juntas. Percebeu? Antigamente, soro fisiológico resolvia. Por quê? Porque a sua mangueira com água era o soro fisiológico em jato. Então tu jogava soro fisiológico em jato e resolvia. Por quê? Porque elas estavam separadas. Então, ó, tu ia expulsando uma por uma. E agora, cara? Elas se juntaram, velho. Elas se comunicaram e ficaram todas as 100, ó, juntinhas no cantinho. E aí tu pegou a tua mesma mangueira, que era o soro fisiológico, e ficou lá, ó, lavando feito um condenado a ferida. Lavava feito um condenado. Lava. E mesmo assim, mesmo tu jogando o soro com jato, não resolveu. Agora, vamos continuar pensando. Pensa comigo. Essas bactérias, vem aí, as que estão na frente, que estão recebendo o jato da mangueira do corpo de bombeiro. As que estão na frente não estão sofrendo? Estão ou não estão sofrendo? Estão sofrendo a pancada. As que estão atrás estão de boa, as que estão de trás estão segurando, mas as da frente estão recebendo pancada. Pois que tal a gente criar uma parede protetora? Cria uma parede protetora. E aí eu gosto de chamar, sabe o seguinte? As bactérias morfaram. Tu lembra do Power Ranger? Tu lembra do Power Ranger? O Power Ranger era o quê? Ele tava apanhando. Aí é hora de morfar. Não era assim? Faz um print. É hora de morfar. Power Ranger. Kimberly, Jason, não era assim? Não era assim, Power Ranger? Quando eles estavam apanhando, que eles iam morrer, eles morfavam. E aí quando eles morfavam, eles criavam uma capa protetora. É ou não é? Aquela capa protetora protegia eles. Pois pronto. As bactérias também sabem morfar. Sabe o que aconteceu? Elas se juntaram, não foi? E aí quando elas se juntaram, que ela começou a receber o jato de soro, elas, rapaz, a gente tem que morfar. E aí elas morfaram. E aí quando elas morfaram, elas criaram uma substância polimérica extracelular. Eles criaram uma matriz exopolimérica. Criou uma matriz, cara.
que protege a bactéria. Vou te mostrar uma foto. Ela protege a bactéria. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Tu consegue ver aqui embaixo, ó. Tá vendo as bactérias? As bactérias são esses pontinhos azuis, ó. As bactérias são esses pontinhos azuis. E aí eles criaram uma matriz exopolimérica, tá vendo, ó? Tá vendo? É uma membranazinha aqui, ó. É a parte de fora, ó. Porque o azulzinho é a bactéria, ó. A bactéria é esse azul, ó. O azul é a bactéria. E a parte de fora é que é a matriz exopolimérica. É que é a matriz polimérica extracelular. E ela protege, tá vendo, ó? E ela protege todas as bactérias. Aí eu te pergunto, o que é o biofilme? Professor, o que é o biofilme? Presta atenção. Não é nem pra eu repetir, tu tem que lembrar da história do Corpo de Bombeiros, tu tem que lembrar da história do Power Rangers, pra tu entender o que é biofilme. Foi assim que eu aprendi biofilme. Cara, biofilme é por quê? Porque as bactérias sozinhas não conseguiam fazer nada. Sozinha. E elas pensaram, cara, vamos se juntar. Aí elas se comunicaram. Quorum sense. Quorum sense. Quorum sense. É o nome da comunicação via Bluetooth. Que as bactérias usaram para se comunicar. Elas, ei, monstra, vamos todo mundo se encontrar na borda inferior da lesão. Todo mundo vai pra lá. Eu quero todo mundo na borda inferior. Sabe por que eu quero todo mundo na borda inferior? Porque na borda inferior da lesão tem necrose. Na borda tem comida pra nós, tem comida pra gente lá. Tá cheio de exudato, tá cheio de necrose. Vamos todo mundo pra borda inferior. E aí as bactérias vão todas pra borda inferior. Aí quando chegam lá, estão todas juntas. E agora, o jato de soro fisiológico vai conseguir remover? Vai não. Mas eu te pergunto, o jato não vai bater em umas bactérias e não vão lesar algumas bactérias? Para não lesar algumas bactérias, elas morfam e elas criam uma capa protetora. E essa capa protetora é a matriz exopolimérica. Isso é a capa protetora das bactérias. Pronto. Aí, monstro, biofilme é o quê? Biofilme é a agregação, olha aí o conceito. Biofilme é a agregação de bactérias, é a concentração de bactérias em um local específico da lesão, ok? E elas estão protegidas por uma substância polimérica extracelular. Essa criação dessa matriz exopolimérica, dessa substância polimérica extracelular, é que faz o biofilme não conseguir ser removido. Aí, turma, na hora que elas criam, olha o que acontece. Na hora que elas criam essa matriz aqui, sabe o que acontece? Aí elas se partem no meio, ó. Aí ela parte no meio e aí vai só, quando ela parte no meio, vai só se multiplicando. E aí o biofilme vai crescendo e ele repercute em toda a área da lesão. Em toda a área da lesão. Entendeu, monstro? Foda, velho. Aí, professor, me perguntaram no Instagram. Professor, como é que eu faço então para eu reconhecer a matriz exopolimérica? Como é que eu faço para reconhecer um biofilme? Deixa eu te contar. Lesões que tenham necrose, ó, bota isso na cabeça. Lesão que tem necrose tá cheio de biofilme. Lesão que tem necrose tá cheio de biofilme. Por quê? Porque elas vão tudo para cima da necrose. Lesão que tem muita exudação tá cheio de biofilme. Deixa eu te contar um detalhe. Na hora que tu forma um biofilme, na hora que o biofilme se forma, na hora que a matriz exopolimérica se forma, na hora que aquela substância polimérica extracelular protege a bactéria, eu tenho o aumento de exudato. Então eu posso afirmar que o aumento do exudato foi causado pela formação de biofilme. Posso afirmar isso tranquilamente. Então, lesões com infecção, olha, lotado de bactéria, lesões infectadas, lesões com necrose, lesões com exudato, tem biofilme. E agora eu te pergunto, para e pensa. A maioria das lesões que você trata tem necrose, tem exudato e está infectado. A maioria. Então tem biofilme. Aquele odor da lesão que não tinha e apareceu do nada o odor da lesão, aquele odor da lesão é o que? É nada mais nada menos do que biofilme. Biofilme. Entendeu, monstro? Então, moço, pressão. Tem biofilme na ferida? Tem. Pois se tem biofilme na ferida, você vai ter que tratar. Você vai ter que tratar o mais rápido possível. E aí,
como é que reconhece o biofilme? Cara, é o seguinte, não tem a lesão? Presta atenção. Então eu vou falar pra vocês, ó, que exudação, feridas exudatas é feridas com biofilme. Feridas com necrose é feridas com biofilme. Feridas infectadas é feridas com biofilme. Mas presta atenção. Tu já olhou pra uma lesão? O tecido de granulação, ele não é vermelho? O tecido de granulação é para ser vermelho, não é? Vermelho vivo. Pronto. Pois se o tecido de granulação é para ser vermelho vivo, aí tu olha pro tecido de granulação e vê ele pardazinho, aquela cor velha pálida, goiaba. Não tem aquela cor de goiaba? Pois pronto. Aquela cor de goiaba é a cor no qual eu tenho característica de biofilme. Então quando tu vê aquele tecido de granulação pálido, pronto, você está diante de uma lesão com biofilme. Então é bem simples. Biofilme vai estar quando? Quando eu tenho feridas com necrose. Biofilme vai ter quando eu tenho feridas com exudação. Biofilme vai existir quando eu tenho feridas infectadas. Biofilme vai existir quando eu tenho tecido de granulação de forma pálida, tá? Pálida, aquela cor de goiaba. É característico de lesões com biofilme. Mas a live dizia assim, remover biofilme 2 vezes mais rápidos. Então como é que eu removo o biofilme? Remover biofilme 2 vezes mais rápido. Como é que eu removo o biofilme? Cara, existe uma solução chamada de solução de PHMB. Solução de PHMB, exatamente, Juliana, solução de PHMB. Essa solução, cara, era poliexamida é o nome da substância. Essa solução de PHMB, ela foi criada, velho, ela foi feita para remover biofilme. Tira da tua cabeça que soro fisiológico consegue cicatrizar uma ferida de forma rápida. Soro fisiológico vai lavar uma ferida, vai lavar. Soro vai limpar? Vai limpar. Soro fisiológico lava, soro fisiológico limpa a lesão. Soro fisiológico não remove biofilme. Soro fisiológico não remove. Biofilme, a bactéria com a matriz hexapolimérica não remove biofilme. Mas para remover biofilme eu tenho a solução para vocês. A solução é o que? Solução de PHMB. Professor, a solução de PHMB, como é que ela funciona? Cara, você vai ter um tubozinho. Um tubo, tá? Tem 2 marcas bem famosinhas aí, Protosan e Piosana, são 2 marcas. E aí tu vai pegar, nenhum das 2 em patrocínio. Aí tu vai pegar o Protosan ou o Piosana ou a solução de PHMB, que é o nome dela. Tu vai pegar ela, cara. Aí tu não vai lavar não, viu? Eu cheguei no curativo agora, vou te contar como é que você vai fazer a técnica. Cheguei no curativo. Na hora que eu cheguei no curativo, velho, aí eu fui lá e comecei a lavar com soro fisiológico. Lava. Tô lavando com soro fisiológico a lesão. Aí agora eu vou remover o curativo, porque eu não tenho que retirar o curativo. Tu tem que molhar bem para tirar o curativo, né? Então eu peguei o soro, molhei e aí eu tiro o curativo. Aí na hora que eu tiro o curativo bem devagarzinho para não sangrar, na hora que eu tiro o curativo, pronto, a ferida está exposta para mim. Naquele momento, o que eu ia fazer? Eu ia lavar com soro fisiológico, né? Ia lavar com soro fisiológico, depois ia pegar a gazezinha da borda por cento, da borda por cento, da borda por cento. Não é assim que eu ia fazer? Pronto. O que acontece? Você vai pegar agora aquela solução de PHMB. Tu vai embeber a gaze. Molha a gaze todinha com a solução de PHMB. Na hora que tu molhar a gaze todinha com a solução de PHMB, tu vai cobrir. Cobre a ferida por inteiro. Cobre toda a ferida com gaze. A gaze toda cheia de água. Vai cobrindo. Cobre aqui, cobre. Cobre toda a ferida e até a borda com a gaze toda banhada, toda embebida de solução de PHMB. E espere um tempo de 30 minutos. Se você puder. Se não, 20. Se não, 10. Entendeu? Quanto mais tempo você deixar, melhor. Depois de 30 minutos, você vai lá e tira. Está limpo a lesão. Mas não está só limpo. Você removeu o biofilme. Então, professor Jairo, olha o que eu vou te falar aqui, viu? Um segredo de estado. Professor Jairo, por que o senhor consegue cicatrizar a ferida rápido? Sabe por quê? Todos os pacientes, eu indico solução de PHMB. Eu indico. Deixa eu te contar um detalhe. Não existe nenhuma contraindicação da solução de PHMB. Não existe. Não existe nenhuma bactéria que fique resistente à solução de PHMB.
Não existe. Então, como eu não tenho bactérias resistentes e não tenho nenhuma contraindicação, então eu posso usar para todos os meus pacientes. Então, ao invés de eu prescrever soro fisiológico, eu sempre vou prescrever soluções de PHMB. Então, tá o primeiro passo aí para você remover biofilme de forma rápida. Sempre utilize solução de PHMB para remover biofilme, até porque ela é que remove de forma efetiva. Beleza? Mas eu te falei que você ia cicatrizar 2 vezes mais rápido. Como é que você cicatriza 2 vezes mais rápido? É o seguinte, a maioria das pessoas, a maioria, quase todo mundo aí que trabalha com feridas, sabe que biofilme retarda. Todo mundo sabe que biofilme retarda a cicatrização. Todo mundo sabe que biofilme é uma concentração de bactérias que se multiplicaram, que se uniram, estão envolvidas por uma matriz exopolimérica. Todo mundo sabe. E todo mundo sabe que só soluções de PHMB remove biofilme. Massa. Então todo mundo aí fica querendo usar soluções de PHMB para tratar a lesão de forma mais rápida. Só, monstro, que para e pensa. Para e pensa. O que é que faz o biofilme aparecer? O que é que faz o biofilme aparecer? Para e pensa, o que é? O que é que faz o biofilme aparecer? Necrose, exudação, é ou não é? Necrose, exudação. Não são 2 características? E infecção? Pô, mas se infecção faz o biofilme proliferar, se a exudação faz o biofilme proliferar, se a necrose faz o biofilme proliferar, monstro, pois eu vou tratar cada uma dessas. Então, eu vou usar a solução de PHMB para limpar. Vou usar a solução de PHMB para limpar e eu vou utilizar coberturas com prata. Eu vou te contar um segredo, preste atenção. Então, quando eu chego para avaliar a lesão de um paciente que eu vou tratar a partir de agora, eu já saio de casa já sabendo. Eu quero solução de PHMB e eu vou prescrever coberturas com prata. A minha primeira cobertura vai ter o que? Prata. Por que a minha primeira cobertura vai ter prata associado? Porque prata trata infecção e prata remove biofilme. Anotou? Prata remove biofilme. Então, quando eu chego para avaliar qualquer lesão, eu saio de casa para avaliar uma lesão de um paciente no domicílio, cara, eu conseguiria prescrever por telefone. Ei, família, é o seguinte, eu quero bem aí que você compre uma solução de PHMB e eu quero que você compre uma hidrofibra com prata. E por que eu escolhi a hidrofibra com prata? Por quê? Eu escolhi a hidrofibra com prata por quê? Porque tem prata e vai tratar a infecção e vai tratar o biofilme, porque a prata ela é antimicrobiana, então ela vai tratar o biofilme. E eu escolhi a hidrofibra porque ela é uma espuma. E como ela é uma espuma, ela vai absorver o exudato. E quanto menos exudato presente na lesão, menos biofilme eu vou ter. Porque o biofilme se alimenta do exudato. Então, se eu removo o exudato, ele não tem mais comida. E se ele não tem mais comida, ele vai morrer. Entendeu, monstro? Não conta pra ninguém que eu te contei esse detalhe. Não conta, não. Preste atenção. Por que eu removo o biofilme mais rápido? Por que o professor Jairo remove o biofilme mais rápido? Por quê? Porque eu prescrevo solução de PHMB para limpeza. Uso soro para remover o curativo. Dou uma jogadazinha de soro assim, só para porque eu tô com soro na mão, né? Jogo um pouquinho de soro na ferida. Depois eu pego aquela gaze e jogo solução de PHMB naquela gaze. Pego aquela gaze e boto um monte de solução de PHMB. Aí ó, vou cobrir na ferida todinha com a gaze. Deixo 30 minutos, quanto mais tempo melhor. Deixo 30 minutos lá. Depois dos 30 minutos, o que eu faço, velho? Depois dos 30 minutos, aí eu removo aquela gaze. E quando eu removi aquela gaze, eu removi o biofilme. Removeu todo o biofilme? Não! Tu não consegue remover todo o biofilme só com a limpeza, com solução de PHMB.
Ô iludido, tu não consegue, iludido. Tu acha mesmo que só o PHMB vai remover o biofilme? Não remove. Tu remove uma parte. Vai ficar uma parte de biofilme lá. E aquela parte de biofilme vai se multiplicar. E quando tu voltar para fazer o curativo de novo, besta, tá cheio de biofilme de novo. Aí ele fala, meu Deus, a solução de PHMB não é tão boa como a literatura fala. Por quê? Porque eu usei ontem e quando eu vim fazer hoje está cheio de biofilme ainda. Lógico, doente. Tu acha mesmo que só a solução de PHMB vai remover? Lógico que não. A solução ela remove boa parte, vamos imaginar, ela remove 70% do biofilme e 30% fica lá. Aqueles 30% precisa de outra substância e aí você vai usar prata. Prata tá. Aí quando tu usar prata, tu vai remover agora por prata, tu vai tirar o biofilme com a prata. Então utilize coberturas que tenham prata em sua composição. Beleza? Ah, por que eu escolhi a hidrofibra? Porque ela absorve exudato. E se eu absorver o exudato, eu vou tirar a comida. Porque a exudação é a comida. Eu vou tirar a comida do biofilme. E aí, o outro detalhe mega importante. Ó, bisturi. Bisturi na minha mão aqui, pinça, bisturi. Vou realizar desbridamento instrumental. Vou tirar, por desbridamento instrumental, vou remover a maior quantidade de necrose possível. Vou remover a maior quantidade de necrose possível. Por quê? Porque a necrose é o local onde o biofilme se concentra. E a necrose, como é o local onde o biofilme se concentra, eu vou remover. E aí se eu removo a necrose, eu removo o biofilme. Entendeu? Porque é 2 vezes mais rápido. Então, monstro, não te concentra só na solução de PHMB. Te concentra também na prata. Te concentra também no exudato. E te concentra também na necrose. Remova biofilme por solução de PHMB. Remova biofilme por prata. Remova biofilme por absorver exudato. E remova biofilme por desbridamento. Aí tu me pergunta, professor, só o desvidamento instrumental conservador? Não, desvidamento biológico, cara, feito pelas lavas, aquele desvidamento feito pela lava é excelente, tá? Magoterapia, terapia de mago, desvidamento biológico, excelente. Aí, cara, temos outros desvidamentos, o mecânico também serve? O mecânico serve, ok? Instrumental conservador, cirúrgico, porque o cirúrgico remove necrose. Cirúrgico, instrumental conservador, biológico e o mecânico. São 4. Se tu perceber, eu não usei nem o autolítico nem o enzimático, porque o autolítico e o enzimático é feito por coberturas. Então, quem remove biofilme por desvidamento é o instrumental conservador, é o mecânico, é o autolítico e o biológico. Beleza? São só esses 4. Esses 4 desvidamentos. Então, monstros, para finalizar aqui a sessão e resumir, como remover biofilme 2 vezes mais rápido. Para você remover biofilme 2 vezes mais rápido, esqueça esse negócio de só solução de PHMB. Solução de PHMB remove só uma parte do biofilme, não remove toda. Então você vai sempre ter que associar a solução de PHMB coberturas que tenham prata em sua composição, tá? Coberturas com prata. Utilize também coberturas que sejam espumas, que possam absorver o exudato. Outra dica importantíssima. E também, você pode também realizar desvidamento mecânico, instrumental conservador, biológico ou cirúrgico para poder remover também biofilme. Porque se você remove necrose, você remove biofilme. Então, não deixe de fazer um curativo sem remover necrose. Porque se você remove necrose, você remove biofilme. Beleza, monstro? Aí, cara, te chama a atenção para 2 coisas importantes. Mel é um fator importantíssimo. Mel, professor, mel é um fator que remove biofilme. Professor, mas como se utilizar mel? Cara, mel não é uma coisa que a gente vai utilizar, porque o mel para remover biofilme deveria ser um mel estéril. E nós não temos mel estéril. Não existe o mel estéril. Outra coisa que ia atrapalhar muito o uso do mel seria a troca. A troca do curativo deveria ser de a cada 8 horas. Usando mel seria a cada 8 horas. Mas a pergunta é: mel remove biofilme? Mel remove biofilme? Sim, mel remove biofilme. Então, como mel remove biofilme, acabou, pai. Você pode usar mel para remover biofilme. Mel vai acelerar o processo de cicatrização. Porém, tem que ser um mel estéril.
Pessoal, por que o mel consegue remover biofilme? Porque ele age lá na mitose celular. Ele não deixa a mitose acontecer, entendeu? É fantástico, o mel é fantástico. Então, pode usar o mel? Pode usar o mel sim, e o mel vai remover biofilme. Beleza, monstro? Beijo, obrigado aí por participar. Valeu, monstro.